Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017, declaro aberta a quarta sessão ordinária virtual de 8 de fevereiro de 2021. A nossa sessão será na modalidade virtual, conforme nossa portaria 158/2020. Hoje teremos nossa pauta. Gostaria de informar que a ata da sessão anterior será disponibilizada hoje para os senhores conselheiros fazer a revisão. Gostaria de saber se os conselheiros enviaram alguma resolução para leitura e aprovação. Não havendo, vamos dar continuidade à nossa sessão com o nosso expediente de hoje. Hoje teremos 4 processos. Os 2 primeiros referentes à Ipioca Industrial de Bebidas Limitada e terá sustentação oral do Dr. Carlos César Souza Sintra. E os 2 últimos, da Telefônica do Brasil, a doutora Larissa fará a sustentação oral das suas razões recursais. Então, iniciando com a ordem do dia, processo de recurso 14334/2018, aí 2018-08-269, recorrente Ipioca Industrial de Bebidas Limitadas, recorrido célula de julgamento pela instância. Relator doutor Leilson, está presente para representando o Estado, doutor Biratã Andrade, para a sustentação oral, doutor Carlos César Souza Sintra e doutor Tiago Matos. Também representante da empresa, doutora Lídia Mendes, que é contadora da empresa, que, se for preciso prestar conhecimento, poderá prestar algum esclarecimento. Processo de recurso 143336/2018, aí 2018-08-258, recorrente Ipioca Industrial de Bebidas Limitada, recorrido Seju. Relator doutora Elineide Silva e Souza. Também sustentação oral, doutor Carlos César Souza Sintra e doutor Tiago Matos. Gostaria de indagar aos senhores conselheiros, dos 2 primeiros processos, a relatoria pode ser em conjunto ou faremos separados? Gente, o meu é falta de escrituração, né? O meu é ausência de selo, talvez fosse bom separar. Separar. Bom, então será feito separado a relatoria. Com a palavra, doutor Leilson Oliveira Cunha. Presidente, eu queria renovar os votos de bom dia a todos, dizendo que esse primeiro processo, como já foi colocado, trata-se de falta de escriturações no livro de registro de entradas da FD, de notas fiscais totalizadas no valor de R$ 2.519.374,94 em 2 exercícios, né, 2014 e 2015. A autoridade cobrou uma multa de R$ 251.937,50, que é 10% do valor dessa base de cálculo, entendendo infringência ao dispositivo artigo 276G, inciso 1º do regulamento de ICMS, aplicando as penalidades do artigo 123.3G da Lei 2.670/96, mas com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017, que ela aglutinou, interessando se a matéria é tributável ou não, incide a multa de 10%. Essa foi a redação nova trazida pela 16.258/2017. Antes você tinha o 3G, em que, havendo matéria tributável, a sanção é de uma vez o valor do imposto, ou, se comprovado a devida escrituração contábil, 20 ofício. E para aquelas situações não tributáveis, o artigo 126, cobrando 10%. Bom, então a autoridade aqui, entendendo que essa lei é mais benéfica, porque há realmente, dentro das operações de não escrituração, notas fiscais e operações tributáveis, tá? Interestadual tributável, em que vem destacado o CMS. Então, entendendo nesta forma,
a autoridade fiscal aplicou aí a Lei 16.258/2017, que atribui 10%. Bom, nas informações complementares, o fisco afirma que, após a análise da documentação apresentada, das informações prestadas no laboratório fiscal, no relatório de malha fiscal e na consulta ao sistema da Cefaz, constatou-se algumas notas fiscais destinadas ao contribuinte que não teriam sido escrituradas no livro de registro de entrada da FD. E, após intimar a empresa para apresentar as datas da escrituração das notas fiscais, apurou o valor de R$ 2.519.374,94 de notas fiscais não escrituradas. Aduz ainda que a empresa que argumentou o desconhecimento da operação envolvendo 10 notas fiscais, né, de retorno de depósito fechados emitidos pela empresa Agropaulo Industrial S.A., CNPJ 05-373-212-0006-42, razão de que essa empresa havia emitido tais notas para cancelar lançamentos realizados em duplicidade. A empresa, e que os retorno das operações de remessa teria ocorrido através de outras notas fiscais diferentes das notas em pautas, ou seja, a Agropaulo teria emitido as notas de retorno de forma equivocada. Esse é o argumento que foi trazido da parte da autoridade fiscal durante o procedimento, mas o auditor declara que, todavia, o autuante discorre que tais notas de retorno fazem referência às notas de remessas emitidas e reconhecidas pela IPIOCA, com os mesmos itens e valores, amarrando a operação de remessa e retorno. Além de que a IPIOCA teria tido tempo suficiente para formalizar a argumentação sobre o desconhecimento dessas operações, fosse através do processo junto à Cefaz ou via CIGET, antes da ciência da presente ação fiscal. Bom, interposta a autoridade, só relatando, logo de pronto, é que na falta de escrituração, para além dessas notas fiscais de remessa para depósito, existem também outras operações, tá? Além dessas que foram remetidas à Agropaulo, que é tido como induplicidade. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora monocrática decidiu pela procedência do feito, aduzindo que o contribuinte deixou de escriturar no livro de entradas de mercadorias notas fiscais eletrônicas, ressaltando que a empresa está sujeita à obrigação tributária de escrituração fiscal digital, ou seja, está obrigada a escriturar e a prestar informações fiscais em arquivo digital nos moldes do Manual de Orientação do Ato COTEP CMS número 1, desde 2007, e que a conduta infracional caracterizada diz respeito à falta de escrituração de documento fiscal, independente do meio, quer seja em livro, papel ou digital, sendo a penalidade específica prevista no artigo 123, 3G, da Lei 2.670/96. Bom, não satisfeito com a decisão de primeira instância, a empresa interpôs tempestivo recurso, onde, resumidamente, pontua regularidade da escrituração fiscal digital, não tendo a recorrente deixar de escriturar nenhum documento fiscal relativo à operação efetivamente realizada, que haver gastado a autuação fiscal de comunicação entre a recorrente e a empresa que emitiu os documentos fiscais mencionados pelo nobre autuante, de modo que as notas fiscais mencionadas no auto de fração 2018-08269 não foram importadas para o arquivo do expediente fiscal transmitido à Cefaz CE. Que em 20 de setembro de 2012, a recorrente emitiu as notas fiscais números 10271 e 10272, com CFOP 6905,
para cobertar determinada operação de remessa para armazenagem e depósito de terceiro de destilado simples de cana. No caso aí, a Agropaulo, né? No dia seguinte, em 21 de setembro de 2012, equivocadamente, a recorrente emitiu diversas notas filhas de números 106.45, 106.46, 106.47, 106.48, 106.49 e 106.50, cuja soma das quantidades confirma que tais documentos dizem respeito exatamente à operação referente aos documentos fiscais de números 102.71 e 102.72 anteriormente já emitidos. Então, é aqui onde a empresa alega a duplicidade da operação de remessa. Havia emitido em duas notas, 102.71 e 102.72, depois, de forma equivocada, emitiu notas fiscais filhas, que realmente eu estranhei. Primeiro, o fato desse nome, nota fiscal filha, que geralmente se só utilizava esse tipo de notas quando se tratava de mercadorias a negociar, vendas de mercadoria fora do estabelecimento, né, mercadorias a negociar. Mas aqui ela aduz que, além dessas 102.71 e 102.72, emitiu também as notas 106.45, 106.46, 106.47, 106.48, 106.49, 106.50, cujas quantidades confirmam, né, os documentos, quantidades e mercadorias, embora ela não fale, mas eu suponho que ela deva dizer também que as mercadorias, quantidades, refere-se os documentos fiscais 102.71 e 102.72 anteriormente já emitidos. Bom, afirma que, tão logo constatou o aduzido erro, consistente na emissão em duplicidade de notas fiscais, a recorrente imediatamente emitiu as notas fiscais 730, 731, 729, 726, 727 e 728, visando precisamente regularizar seus estoques de produtos, né? Então, aqui, ela aduz que emitiam as notas fiscais aqui já de entrada, aqui tinha emitido essas notas filhas, aspas, de remessa, emite agora essas notas fiscais de entrada, como se fosse com fins de regularizar o estoque, de cancelar aquelas operações anteriores, né? Bom, diz ainda que, por motivos desconhecidos, essa derradeira conduta não foi comunicada à empresa responsável pelo armazenamento, no caso, a Agropaulo, né, que havia sido emitida essas notas fiscais de entrada, e creio, aí uma suposição minha, né, para regularizar aquelas notas fiscais de remessa anteriormente emitidas. Razão pela qual houve emissão em duplicidade dos respectivos retornos. Aí aqui ela aduz que, por não ter comunicado a Agropaulo emitiu notas fiscais de retorno daquelas notas fiscais filhas, né, digamos assim, filhas que haviam sido remetidos como destino à Agropaulo. Diz ainda que, ao receber o efetivo retorno de tais produtos originariamente enviados por meio das notas fiscais números 102.71 e 102.72, a recorrente realizou a devida escrituração dos respectivos documentos. Mas, quando lhe foram encaminhados os documentos referentes ao retorno das notas fiscais filhas, erroneamente emitidas, as citadas 106.45, 106.46, 106.47, 106.48, 106.49, 106.50, ela imaginou que não seria necessário repetir a escrituração desses mencionados documentos fiscais, esses de retorno, né, que emitidos pela Agropaulo, já que tinham sido emitidas notas fiscais para reparar o predito problema, que eram aquelas notas fiscais que eu citei, 726, 727, 728, 729, 730, 731, que devam ter sido emitidas como notas fiscais de entrada. As notas fiscais que, de fato, correspondiam à remessa e ao retorno dos produtos indicados nas notas fiscais 102.71 e 102.72
foram regularmente escrituradas pela recorrente. Aqui eu senti falta foi da menção pela parte recorrente, quais são essas notas fiscais que fazem casamento da operação de remessa com base na nota fiscal 10271 e 10272, né? Essas notas fiscais de retorno desta remessa. Bom, justifica também falta de elementos probatórios para justificar que ocorreu uma infração. Também alega a inadequação da sanção indicada no auto de infração, devendo ser aplicada a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, e, ao final, requer a improcedência da autuação e, alternativamente, a aplicação da penalidade do artigo 123.8L, como antes eu mencionei. A assessoria processual tributária se manifestou pela procedência do feito, aduzindo haver elementos probantes suficientes da ilicitude praticada, e quanto ao método utilizado na fiscalização, afirma encontrar amparo no artigo 42, parágrafo 2º, e artigo 85 da Lei 12.670/96. No mérito, afasta o argumento de desconhecimento das operações referente a 10 notas fiscais de retorno de depósito fechado, visto que, segundo a fiscalização, as notas fiscais de retorno se referem às notas de remessas emitidas e reconhecidas pela própria autuada em operação de remessa-retorno, e não acolhe o pedido de reenquadramento, tendo em vista que a penalidade específica é aquela fixada no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Presidente, apertada a síntese, esse é o relatório. Obrigado, doutor Leilson. Passo a palavra para o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Só esclarecer ao doutor Sintra que, como os relatores falaram aqui, são processos distintos, a gente vai fazer em separado, viu, doutor Sintra? Sem problema, presidente. Vamos aguardar aqui. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, Silvano, senhores conselheiros, doutor Carlos Sintra, não sei se o doutor Tiago está presente também, porque eu não vejo, não visualizo. O doutor Tiago, né? Então, todos aí um excelente dia. Bom, a matéria em si é conhecida de todos. Aí a gente percebe aí pelo relatório que existe uma questão fática aí mais intrincada, que precisa ser desnudada, até para a gente ter mais clareza. Mas, assim, basicamente, a gente pode... a nossa tese sempre é pela aplicação, já sendo bem objetivo, né, em relação, já que é uma matéria conhecida de todos, pelo artigo 123.3G, nesse caso, como esclarecido pelo digno relator, como a gente estava tratando, a aplicação aqui, em tese, poderia se aplicar a penalidade antiga, caso essa penalidade, de alguma forma, ela fosse favorável ao contribuinte, já que, atualmente, a penalidade de 10% para todas as situações, tributáveis ou não. Mas, pelo que eu entendi aí, a princípio, pelo menos o auditor assim interpretou, eu não sei se o relator tem alguma consideração a ser feita, mas me parece que não há nenhum prejuízo, já que se aplique a penalidade, já com a sua redação recente, de 10% sobre o valor da operação, uma vez que seriam operações, essas operações aí em análise seriam operações tributáveis. Pela redação antiga, a penalidade seria prejudicial ao contribuinte. Em relação a essa questão fática, assim, o que a gente gostaria de observar, até na linha do parecer, é que quando o artigo 276A ele fala da obrigação da escrituração,
ele é muito claro quando é o seguinte: o contribuinte está obrigado a escriturar e a prestar informações fiscais em arquivo digital referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias, das aquisições, prestações de serviços, lançamentos realizados, dos exercícios fiscais de apuração de outros documentos de informação correlatos. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, essa escrituração ela tem que retratar a totalidade das operações e todas as suas retificações, ressalvas, registros, nada pode ficar à margem, porque é justamente com base nessa análise desses dados escriturados é que o fisco, então, vai poder apurar e saber até que ponto ali existe imposto ou não, existe algum equívoco, mas a partir do momento que o fisco ele se ressente de algumas operações que passam à margem daquela escrituração, por erro ou não, por equívoco ou não, porque veja bem, eu entendo que o equívoco ele é possível de ocorrer por qualquer empresa, por qualquer pessoa física, jurídica, enfim, isso aí faz parte do nosso dia a dia. Mas, assim, a partir do momento que esses registros não são feitos, realmente ele se mostra inconsistente, até porque a penalidade aqui é uma penalidade acessória pelo não registro. Mas, de qualquer vista, aí que existem questões aí que talvez possa até, a princípio, esse é o meu entendimento, né? Mas a empresa alega que alguns erros aí teriam sido cometidos, mas que não teria resultado em prejuízo, mas a questão não é o prejuízo em si, é a questão do registro. Até porque existem situações de operações não tributadas, mesmo não sendo registradas, elas recebem a penalidade respectiva. Mas, assim, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir mais atentamente a parte, que com certeza vai expor seu ponto de vista, suas razões, né? A gente, de qualquer forma, se mantém aberto a uma eventual possibilidade até de modificar esse entendimento, mas, assim, a princípio, eu comungo aqui com o entendimento aqui lançado no parecer da questão do registro, da necessidade, né, desse registro, sendo que a própria auditoria também já tinha analisado essa circunstância e entendeu que não tinha como ser acatado. Então, assim, por hora são as considerações, colocando a questão de forma bem objetiva. Gostaria também de ouvir o ponto de vista do relator em relação a esse aspecto fático. Então, por hora são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã, obrigado. Passo a palavra ao doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, ilustre conselheiro relator, distintos conselheiros, senhora secretária, doutora Larissa, que vai fazer a sustentação de outros processos ainda na sessão de hoje, doutor Tiago, que aqui me auxilia, como sempre. Meus amigos, eu vou também, na esteira do distinto procurador, eu vou tentar ser objetivo, e aí até esclarecendo, doutor Leilson e doutora Elineide, por que eu disse que talvez os processos tivessem zonas de fricção. É porque os aspectos fáticos, doutor Biratã, que eu vou suscitar agora, eles, muito mais em reforço aquilo que, com muita precisão, o doutor Leilson destacou no relato dele, são idênticos para ambos os casos. E aí eu vou tentar pontuar, e é interessante que os nobres conselheiros fiquem atentos, porque será importante compreender, em linhas gerais, o que ocasionou a não selagem e a não escrituração. E aí, doutor Biratã, aqui eu já antecipo algo. A discussão da empresa, a empresa não escriturou e não selou porque não houve operação. A discussão aqui não é se a operação é tributada ou não é tributada. Houve equívoco, e ninguém vai poder negar, o autuante identificou, o distinto conselheiro Leilson salientou que nós dissemos e que o autuante disse, mas esse equívoco, os senhores vão ter que decidir, se esse equívoco autoriza afirmar categoricamente que houve operação, mormente quando a empresa traz aos autos
elementos que justificam, na pior das hipóteses, averiguar se de fato houve as operações. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, por ocasião, é preciso que eu faça aqui, presidente, só um revival, só para que os colegas saibam o que aconteceu lá na Gênese, entendam qual era a relação Ipioca-Agropaulo. Relação essa que foi até motivo de reportagem em revista, reportagem até maldosa. Alguns que leram vão saber o que eu estou querendo dizer. A Ipioca adquiriu a Diageo adquiriu a Ipioca. E quando ela adquiriu, igualmente, foi feito um contrato para que a Diageo continuasse adquirindo insumos produzidos até então pela empresa que existia, que passou-se a denominar Agropaulo. Então, mesmo após essa aquisição, continuaram ocorrendo operações Agropaulo e Ipioca. Como é que essas operações, que operações seriam essas? A Ipioca iria adquirir, durante um certo período, aguardente da Agropaulo para fim de invase e industrialização. Ocorre que parte desses insumos vinham de outro estado. E como é que funcionava a questão das remessas? E é interessante atentar para isso, esse step by step. A Agropaulo vendia para a Ipioca, mas a mercadoria não vinha para a Ipioca imediatamente. A Ipioca, sincronicamente, emitia uma nota de armazenagem na Agropaulo. Essa era uma operação. E aí, quando da vinda física, a Agropaulo emitia um documento para a Ipioca de entrega efetiva. Então, a venda ocorria sincronicamente, como a mercadoria não vinha fisicamente, a mercadoria voltava com simples remessa para armazenagem e, posteriormente, vinha para a Ipioca com um documento. Muito bem. Então, essa era uma situação, e aí esses documentos todos eram devidamente registrados e selados, enfim. Ocorre que, em determinado período, acidentalmente, a Ipioca emitiu nota de remessa em duplicidade, de maneira errônea. Quando ela se deu conta, então, hipoteticamente, imagine que a Agropaulo vendeu 1 milhão de litros para a Ipioca, e quando a Ipioca foi mandar armazenar, eu estou colocando números abstratos, números hipotéticos, só para que a gente facilite a concepção, doutor Biratã. Quando ela foi devolver, ela devolveu 1 milhão e 500. Então, ficou lá guardado lá na Agropaulo, 1 milhão e 500 falso, porque ela não comprou 1 milhão e 500, ela comprou só 1 milhão de litros. Quando a Ipioca constatou o equívoco, já havia passado o prazo para ela proceder ao cancelamento ainda no sistema, lá eletronicamente. O que ela fez? Ela emite a nota fiscal, uma nota fiscal de entrada, para regularizar o seu estoque. Ela diz, não, eu não estou mandando armazenar 1,5 milhão. Eu estou mandando armazenar só 1 milhão. Mas, de novo, quando ela faz isso, ela resolve o problema dela, né? Mas a Ipioca continua com 1,5, que não é 1,5, é só 1 milhão. Isso aconteceu. Qual foi o equívoco que houve aqui? O equívoco que houve é que a Ipioca deveria ter formalizado para a Agropaulo, para que a Agropaulo adotasse os procedimentos igualmente de comunicação ao fisco, enfim. E por razões que verdadeiramente eu desconheço, e aí é interessante dizer até que esse tipo de comunicação pode até ter ocorrido, só que a pessoa que estava à frente no período não está mais na empresa, que é o senhor Alexandre Neto. Então, assim, não é possível que ele até tenha falado para alguém. Ocorre que, de maneira formal, tá certo? Isso não ocorreu. Ora, então ficou em aberto aí essas 500 mil, estou colocando números hipotéticos, uma quantidade que foi remetida erroneamente e que, com o cancelamento, resolveu o problema da Ipioca. Mas na Agropaulo continuou uma quantidade a mais. Ora, quando chegou tempos depois, ocorreu uma cisão na Agropaulo. E a Agropaulo disse, Ipioca,
como agora os CNPJ são diferentes, nós vamos precisar emitir notas, tanto de remessa como de venda, para regularizar com os novos CNPJs. Pois bem, nesse instante, foi quando foi emitido de maneira errônea uma devolução para a Ipioca de quantidades irreais a mais do que o que a Ipioca teria encaminhado lá atrás para a Agropaulo. Isso simbolicamente, como eu já disse, a mercadoria ficava lá na Agropaulo, lá no Rio Grande do Norte. A Ipioca não atentou para isso. Ela pensou o seguinte: não, eu já cancelei minhas quantidades, tá certo? Pelo menos formalmente, aqui deveria ter também a Ipioca ter ido à Agropaulo e ter dito: Agropaulo, olha, eu cancelei a nota lá atrás, eu não lhe comuniquei. Um parêntese, todos os senhores sabem que isso é um dos motivos para se dispensar a selagem quando, numa operação interestadual, passa o prazo e o remetente cancela, porque no sistema não tem como saber. Obviamente que a pessoa precisa comprovar que houve esse desfazimento com nota de entrada. Mas eu já tive alguns processos em que restou evidenciado que o destinatário não recebeu aquela quantidade. Voltando, então, para o nosso caso. Lá atrás, a Ipioca mandou uma quantidade errônea para a Agropaulo. A Ipioca emitiu nota de entrada, porque já tinha expirado o prazo, não comunicou a Agropaulo. Tempos depois, quando a Agropaulo foi devolver para regularizar por força dessa cisão, ela devolveu uma quantidade maior. Ao fazer isso, de novo, a Ipioca deveria ter contactado com a Agropaulo formalmente ou contactado com o fisco. Não fez isso. Então, ilustre relator, distinto procurador, nobres conselheiros. Esse aspecto, não há como negar essa questão fática. Verdadeiramente, não houve esse tipo de conduta que deveria ter sido adotada por ambas as empresas. Quando a Ipioca tomou conhecimento, já foi no curso da ação fiscal. E ela tentou demonstrar isso, e o autuante, e aí ele disse: olha, eu não estou conseguindo compreender, então você deveria ter regularizado lá atrás. Ao nosso sentir, senhor presidente, qual foi o equívoco do respeitável autuante? Foi simplesmente não ter atentado que este equívoco de não ter comunicado, não autoriza afirmar, porque ele tinha outros elementos que ele poderia ter averiguado para constatar se houve operação. E aí parece que essa vai ser a questão que a Egrégia Segunda Câmara vai ter que decidir. Há elementos, se eu olhar para a realidade da Ipioca, nota fiscal emitida, nota fiscal cancelada que não foi comunicada à Agropaulo, contabilidade, quer dizer, parece-me que a Ipioca possui um conjunto de informações que se presta a evidenciar que, e aí eu estou me reportando, senhor presidente, as operações com a Agropaulo, porque até um detalhe que eu ouvi o conselheiro Leils falar, e eu só estranhei a questão do julgamento, foi o fato de ter havido ou não pagamento de algumas notas não escrituradas, porque na impugnação, a gente cita isso, e na consulta do sistema, aparece lá alguns DAIs, aparece juntada lá de alguns DAIs pagamento. Então, eu ouvi rapidamente o distinto conselheiro Saludi. Então, o que eu estou falando aqui diz respeito às notas fiscais Agropaulo e Ipioca. O que a Câmara vai ter que decidir, meus amigos? É se, de fato, houve essas operações que não foram devidamente registradas. A Ipioca evidencia que ela cancelou essas operações. Daí porque não se justificava mais que a Agropaulo devolvesse o que ela cancelou de remessa. Só que a Agropaulo devolveu. E ela entendeu: olha, eu já cancelei, eu não vou selar nem escriturar, porque aí eu vou trazer para mim um estoque que eu não tenho, inclusive com repercussões outras. Já imaginou se eu não recebi 1,5 milhão e eu registro que estou recebendo 1,5 milhão? Obviamente que qualquer levantamento de estoque ao final vai acusar a diferença. Ela disse: olha, se eu já cancelei, porque eu não mandei para eles 1,5 milhão, eu só mandei 1 milhão, esses números são hipotéticos, estou reiterando, porque eles não guardam aproximação com as quantidades indicadas nos documentos fiscais. Então, ilustres conselheiros, nobre procurador, senhor presidente, no presente caso,
o que a egrégia segunda Câmara vai ter que se debruçar é sobre isso. Houve as operações que justificassem efetivamente a selagem e a escrituração, daí a zona de contato, doutor Biratã. Se a empresa, inclusive, doutor Biratã, e aí não foi por descuido nosso, não, mas somente na sexta-feira é que nos foi encaminhado, e ato contínuo nós encaminhamos ao contencioso, uma espécie de relatório elaborado pela Ellen, esclarecendo, fazendo uma espécie de conciliação para evidenciar que, de fato, houve duplicidade. Ela cancelou, mas a não comunicação à empresa que recebeu erroneamente uma quantidade que não traduzia a verdade, como isso foi feito internamente pela Ipioca, ela não tomou conhecimento, aí porque ela devolveu uma quantidade superior. Só que como a Ipioca já havia cancelado, o que ela disse? Não, eu não vou escriturar, nem vou selar esses documentos, que inclusive vai me trazer, porque ela supunha que já estava devidamente alcançada pela regularização que ela procedeu. Então, senhores, é exatamente em face disso que nós entendemos que não existiu o dever de proceder à selagem. Existia o dever de comunicar ao FIS que tinha cancelado. Se isso poderia ter sido alvo de alguma sanção, de alguma penalidade, eu particularmente acredito que sim. Rapaz, a Ipioca cancelou e não comunicou. A Agropaulo emitiu eu não tenho dúvida disso. O que se discute nestes autos é se houve operação que deveria ter sido escriturada e selada. Como a Ipioca emitiu nota de entrada evidenciando que não havia remetido aquelas quantidades para a Agropaulo, nós entendemos que essa nota que vem de maneira irreal não poderia ter sido escriturada nem selada, ou a não selagem ou não escrituração não importou nenhum tipo de prejuízo ao fisco. Então, a primeira questão que nos interessa é isso, presidente. O auto é improcedente quanto eu estou me reportando às notas Agropaulo e Ipioca. As demais, o distinto relator tem como averiguar o presidente se houve um pagamento quanto a uma ou outra nota que, eventualmente, ela deixou de escriturar. Pois bem, agora, se por qualquer motivo os senhores entenderem que não, que houve, porque aí os senhores vão ter que evidenciar que houve a operação. Não, está aqui, está cabalmente examinando a realidade de ambas as empresas, examinando os estoques, examinando o livro de produção, examinando um conjunto, eu tenho como evidenciar que sim, houve, essa é uma operação autônoma, tudo isso que a empresa está dizendo e que presentemente nós estamos apenas e tão somente reproduzindo, não traduz a verdade. Se os senhores chegarem a essa conclusão com base naquilo que possui a Ipioca de documento e tiverem que aplicar alguma sanção, que nós não acreditamos, nós reiteramos que o caso é de improcedência. Se o que está nos autos é necessário, ou se será necessário algum outro tipo de documento para comprovar, os nobres conselheiros poderão discutir isso. Mas não é caso de procedência do auto, porque não ocorreu o fato. Se, após averiguar esse conjunto de documentos, os senhores entenderem, não, rapaz, houve sim, não houve nada de duplicidade, não houve esse cancelamento que a Ipioca está aludindo, houve cancelamento mediante a emissão de nota de entrada. Não houve nada disso, de fato, a operação ocorreu, porque eu tenho que escriturar e tenho que selar um documento que corresponde a uma verdadeira operação. Não, a operação ocorreu. Se os senhores entenderem isso e compreenderem que é devida à sanção, nós pugnamos aqui que a sanção a ser aplicada não seja a sanção proposta pelo autuante, considerando o que tem decidido a primeira, a terceira, a quarta e o pleno. Pelo menos até onde vai nosso conhecimento. Eu não sei, eu não me recordo de últimas sessões da segunda. Mas o pleno, pelo menos, e se eu não me engano, acho que a primeira, a terceira e a quarta, tem decidido que, quando há falta de escrituração, eu aplico o dispositivo 123.8L, porque evidencia-se a divergência entre informações prestadas ao fisco. Ora, quando eu mando o meu SPED, eu estou prestando informação referente às minhas entradas, que
se os senhores constatarem que houve operação, não vai coincidir com as notas fiscais geradas no presente contexto. Então, senhor presidente, as questões, eu consumi um pouquinho mais de tempo, mas os aspectos fáticos aqui que nós discutimos vão igualmente serem reforçados quando da sustentação do processo seguinte, que é o do selo. Porque no processo seguinte a gente vai também dizer que não mereceria a selagem porque a Ipioca tinha procedido o cancelamento de algumas notas e o que houve foi o equívoco em não formalizar e não comunicar à empresa. Eu queria, presidente, só fazer uma pergunta para finalizar. Nosso entendimento, então, é esse. O auto é improcedente na hipótese de os documentos de que possui a Ipioca, tanto os que estão nos autos, como outros documentos que os senhores podem solicitar para verificação. Confirmarem que houve essas operações que não foram seladas, e nós temos absoluta certeza que isso não aconteceu, nós também pugnamos para que a sanção a ser aplicada, infligida, seja a do 123.8L, com a trava a que alude o respectivo dispositivo. Agora, presidente, eu queria só, porque pode ser que ela tenha algum outro esclarecimento, eu até já falei com ela, eu queria só saber da Ellen, que nos escuta. A Ellen trabalha na empresa, a Ellen acompanhou isso. Eu queria só saber, Ellen, de maneira objetiva, se tiver algum elemento que você acha que possa trazer para auxiliar os distintos conselheiros a ter a perfeita compreensão do que gerou o problema, tá certo? E daí, problema esse que culminou com a não selagem e a não escrituração, porque não houve as operações. Eu queria, presidente, só pedir permissão para que ela diga objetivamente se ela quer acrescentar alguma coisa ou se ela quer esperar para saber se os conselheiros querem formular uma ou outra questão para que ela se manifeste. É possível, presidente? Sim, doutor Sintra. Eli, se você quiser acrescentar alguma coisa objetivamente aos distintos conselheiros, o momento é esse, ou então, por ocasião dos debates, pode ser que eles façam algum esclarecimento, ou peçam algum esclarecimento, ou digam alguma coisa, e aí, caso você deseje prestar algum esclarecimento oportunamente, aí você aperta aqui, levanta a mão e o presidente conselha para você. Mas se você já quiser antecipar alguma coisa agora, Eli, de maneira objetiva, você está com a palavra. Não, doutor Carlos Sintres, o senhor colocou de forma clara realmente o que aconteceu, tá? Assim, eu confirmo que realmente essa operação não foi realizada, então não tinha por que realmente, né, a gente, sei lá, como o senhor já falou, então assim, eu não tenho nada a complementar. Caso tenha alguma pergunta, eu posso esclarecer. Então tá ótimo, Eli. Eu agradeço, presidente. A Eli vai estar à disposição, porque pode ser que os novos conselheiros... A Eli trabalhou no operacional, então tanto o distinto relator como qualquer outro conselheiro, inclusive o excelência, o novo procurador, aí ele vai estar aqui à disposição. De nossa parte, presidente, nós reiterando o pedido de improcedência ou, na hipótese de a documentação nos autos, revelarem que houve as operações, não só a que estão nos autos, mas a que a empresa possui, nós solicitamos que a sanção a ser infligida seja a do artigo 123.8L da lei em vigor com a alteração a que eu aludi anteriormente. São as nossas razões, senhor presidente. Agradecendo a atenção e a paciência de todos, nós aqui vamos aguardar a manifestação da Egrégia Segunda Câmara de Julgamento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sintra. Obrigado, doutora Ellen, também. Então, senhores conselheiros, está em debate. Se alguém tiver alguma dúvida, pode indagar a doutora Ellen para fazer alguns esclarecimentos. Doutor Leis, quer falar? Presidente, eu vou começar a minha fala dizendo que este processo ele tem mais dúvidas do que certezas. Não só pelo fato da defesa não ter produzido nas suas tentativas de ilidir a acusação fiscal, tanto na impugnação quanto no recurso, por não ter trazido alguns documentos probatórios que eu acho de pertinência para que a gente possa analisar. Eu começo afirmando que, se forem emitidas essas notas fiscais, as primeiras, 10271 e 10272, né, que são as originárias, digamos assim, a empresa, ela não trouxe evidência, escrituração da FD, exemplo, a folha dessa emissão. Também não trouxe evidência, a escrituração na FD, das notas filhas que haviam sido emitidas em retornos
a 106.45, 106.46, 106.47, 106.48, 106.49, 106.50, que são, conforme a 2 a parte, são o quantitativo e as mesmas mercadorias enviadas na nota 102.71 e 102.72. E para cancelar a emissão dessas notas fiscais filhas, elas emitiu a 730, 731, 729, 726, 727 e 728, emitido que aí cancelaria essa operação. Para mim, estava perfeito essa operação, foi um erro para você ajustar o seu estoque, você emite essa nota de entrada, cancela, poderia ter sido efetivamente comunicada à Agropaulo, para que a Agropaulo não emitisse mais notas de retorno dessas mercadorias atinentes a 102.71 e a 102.72, aliás, atinentes às filhas, notas filhas, digamos assim, porque já tinha emitido essas notas de cancelamento e entrada. Então, nesse caso, também não há nenhuma evidência, não foi trazida nenhuma evidência dessas emissões de notas fiscais de entrada na FD e entrada, tá? Eu concordo com o doutor Carlos Sintra que, a partir do momento em que esse cancelamento, digamos assim, que não é cancelamento, mas essa anulação, acho que esse é o termo melhor, essa anulação das operações ditas indevidamente como notas fiscais filhas, que, na verdade, não existe nota fiscal filha em remessa para armazenagem, existe uma nota de remessa. Notas fiscais filhas como já disse, vendas a mercadoria a negociar, para fora do estabelecimento, né? Inclusive, isso até alterou agora a legislação, porque não tem mais com a nota eletrônica, não tem mais como fazer isso. Então, tem todo um procedimento novo em relação a isso. Mas, ou seja, eu não tenho essas evidências das idas, nem das voltas, com base na FD, tá? Uma coisa também que me chamou a atenção é de que, na peça produzida agora, pelo menos acho que quinta ou sexta-feira, que nos foi enviado, e a secretária nos enviou aqui por WhatsApp, uma peça de complementação lá das folhas 56, da impugnação, é que analisando essas notas fiscais que estão elencadas, que seriam como se, naquele questão de saldo, do que estava na Ceará Mirim, do que era da Agropaulo, etc., notas fiscais emitidas por essas empresas, eu não encontro nenhuma dessas notas fiscais que foram alegadas nos documentos probatórios como sendo objeto da autuação, né? Aqui, primeiro eu vou me cingir na questão da Agropaulo, né, que foi a defesa em cima da Agropaulo. As outras operações, de antemão, são 35 notas fiscais não escrituradas, e a defesa trabalha em cima dessas 10 notas fiscais, a base de cálculo que resta, né, se entender a desnecessidade dessa escrituração, a base de cálculo que era de 2 milhões e quebrado, ela passa só a 873 mil, já que 1.645.000 é referente a essas notas fiscais da Agropaulo. Se não me engano, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notas fiscais que vêm lá do Rio Grande do Norte da Agropaulo. Então, restaria esses 800, que a parte deduz que houve pagamento, mas também não há nenhum DANF nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo, há mais dúvidas do que certeza. O pagamento dessas outras notas fiscais que não haviam sido escrituradas. Embora que para essas outras notas fiscais que não haviam sido escrituradas, não interessa a questão do pagamento. Na hora de decidir aqui, a gente decide se houve a não escrituração ou não. E aí, o relator determina na sua resolução que alerta que houve um pagamento em relação às notas fiscais não seladas aduzidas pela parte. Mas a parte não traz em nenhum momento a descrição clara de quais são essas notas fiscais que não sejam da Agropaulo, que haviam sido pagas pelo descumprimento da obrigação acessória de selagem, né? Então, não há essa evidência, essa vinculação.
O que eu notei também é que, como eu falei antes, né, existem operações que são tributadas e operações não tributadas, né, que levariam a ter que se fazer, para aqueles que entendem artigo 123.3G, levaria a fazer um cálculo, tanto das operações tributadas como não tributadas, no sentido de verificar aquilo que é mais favorável ao contribuinte, né? Porque temos operações de São Paulo, que é a destaque do imposto, que vem com 7%, e com certeza aqui foi cobrado 10%. Tá? Então, uma alíquota de 7%, o valor vai ser menor do que o valor que foi de 10%. Então, para aqueles que entendem no 133G, né, teria também que se fazer essa análise, né? Em relação à questão dessas decisões que estão sendo tratadas no contencioso em relação a este caso, é uma coisa que ainda não é pacífica, por isso que ainda não é objeto de súmula. E por quê? Porque, inclusive, naquelas câmaras em que há voto, que se determina pelo artigo 123.8L, há votos vencidos. Tá? Na Câmara, nessa segunda Câmara, o voto de desempate da presidência se entende pelo artigo 123.3G. Na última sessão que eu participei da Câmara Superior, em que esse tema foi colocado, a composição que lá estava votou por 6-4 pela tipificação no artigo 123.8L, ou seja, apertada margem de entendimento. Tá? É claro que assiste razão ao doutor Carlos Sintra quando ele diz que as decisões, a maioria das decisões é no sentido de aplicar o artigo 8L, mas eu volto a dizer, é maioria, não é pacífico, não é unanimidade. Quiçá, em cada Câmara, sempre há votos vencidos, sempre há julgadores que também determinam pelo 123.3G, sempre há pareceristas que também determinam pelo 123.3G. Há unanimidade da Procuradoria no sentido de aplicar o 123.3G, com exceção do procurador Rafael, da Quarta Câmara, que entende pelo 123.3G, mas, em razão do princípio do colegiado, ele sempre faz essa observação de se colocar o 8L, mas o entendimento dele pessoal, 123.3G. Ou seja, então isso é uma matéria que não é efetivamente pacificada nesse contencioso. Não é. E por isso que eu creio que nunca vai sair uma súmula até que isso fique mais pacificado, fique mais... Na orientação que nós temos, nós estamos fazendo um trabalho aí com alguns outros conselheiros, conselheiro Alexandre Linhares, conselheiro... eu esqueci, conselheiro Michel, conselheiro Dalcília, de fazer um levantamento no âmbito contencioso de matérias que são pacíficas. E aí, quando se fala pacífico, que obedece a questão lá das câmaras e verificar como é que dentro da Câmara aquela matéria está sendo julgada. E a gente está sempre verificando para a proposição de súmulas, já tem duas que vão ser propostas, no sentido de dentro daquela Câmara haver unanimidade e também haver unanimidade em todas as câmaras. E aí a gente partiu desse critério no sentido de fazer uma súmula. Para não ter que depois, olha, mas a gente sumulou algo que a Câmara, a primeira Câmara, há uma discussão muito ferrenha, é sempre voto por desempate. Então, essa questão, só para esclarecer o doutor Carlos Sintra e aos colegas, é que ela não é uma questão pacífica, até porque a lei 16.258 é de 2017, então a gente quer julgar, que ser cuidadoso, obedecendo à teoria dos precedentes, ao ter e contextos, né, como bem coloca o professor Paulo de Barros Carvalho, né, para alguns que estão no CPC, o distinguish, né, que os doutrinadores têm horror a essa palavra, forma de estrangeirização do nosso linguajar, mas é sim, é evidente que para você trazer precedentes para que sejam sumuláveis, é necessário que os fatos geradores estejam, pelo menos,
ocorridos após a edição daquela lei, que transformou uma lei anterior. Então, assim, por todas essas colocações que eu estou fazendo, é para ratificar no sentido de que não tem como se simular, pelo menos no meu entendimento, de alguns, muitos aqui no âmbito contencioso, essa questão. No caso concreto aqui, presidente, eu não sei aos colegas, eu sou muito sensível à questão da parte, no que ela diz respeito a essas 10 notas fiscais, de não teria a obrigatoriedade de ter sido escriturada se, efetivamente, a gente tiver caracterizada as notas fiscais que foram lançadas em entrada para anular aquelas operações da nota fiscal de remessa filha. Mas eu não tenho nenhuma evidência nesse sentido, até porque, como eu disse, o documento que foi acostado pela parte que trouxe quinta ou sexta-feira não são a nota fiscal 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9107, da Agropaulo lá do Rio Grande do Norte, né? Você pode pegar esse documento que foi acostado na quinta ou foi sexta-feira, que não tem esses documentos. Ou seja, então, presidente, qual é a minha proposição aqui? Eu comecei minha fala dizendo que nesse processo há mais dúvidas do que certeza. Então, para a gente seguir um norte para a solução do litígio aqui, até que se for pela parcial procedência, retirando essas notas fiscais da Agropaulo, precisa de ter a certeza de que se de inclusão ou de exclusão dessas notas que eu citei há pouco, lá no documento probatório. Como eu disse, essas notas não estão elencadas nos documentos trazidos pela parte. De duas, uma. Ou não se aceita essa argumentação por falta de suficiência probatória, ou, aliás, de três, uma. Ou eu sobresto o julgamento sobresto não, presidente, desculpe. Isso é uma decisão que vem de Vossa Excelência. Peço sobrestamento desse julgamento, pedindo que a parte traga mais elementos para comprovar sua argumentação, ou o pedido de vistas por parte de algum colega que queira se adentrar mais nessa questão. Presidente, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Biratã, gostaria de falar? Presidente, gostaria só assim, de colocar meu ponto de vista, já que assim, eu me manifestei no parecer pela procedência e preferi ouvir essa questão fática, tanto da parte como do relator, para que ele pudesse esclarecer mais a miúde alguma coisa que pudesse nos até modificar o posicionamento. Mas, assim, já de antemão, eu gostaria, assim, até para ficar mais claro, o posicionamento da Procuradoria, e aí, logicamente, aqui que eu estou falando, aí a parte, se o presidente entender que a parte deve se manifestar, mas, assim, eu entendo que a mesma situação ela gerou dois autos, né? Um pela falta de selo, segundo o advogado da parte, a situação existe realmente essa zona de fricção, porque a partir daí entendeu-se que havia necessidade de selar notas fiscais de entrada e também a ausência de registro, de escrituração. E para as duas situações, eu entendo que são situações distintas. Esclareço. Eu entendo que, ainda que a empresa, através de uma diligência, ela venha demonstrar tudo isso que ela alegou, existe a autuação justamente por ela não ter escriturado, prestado essas informações, porque, assim, quando eu fiz a leitura aqui do disposto no artigo 276A, parágrafo 3º, e, inclusive, essa reflexão fui fazendo até durante a própria manifestação da parte, agora da manifestação do doutor Leilson, é o seguinte, ele disse que você tem que realmente prestar todas as informações necessárias em arquivo digital. Então, assim, a totalidade das operações, inclusive outros documentos de informação com relatos. O que isso significa dizer, olha, tudo que eu fizer tem que ficar devidamente registrado na FD.
E é um descumprimento de obrigação acessória, que não está se discutindo se a operação ocorreu ou não ocorreu, eu tenho que registrar tudinho. Já é diferente do selo fiscal. Eu entendo que, no caso do selo fiscal, aí sim, a meu ver, essa diligência, caso se entenda por ela, ou para a parte trazer algum documento que comprove a não realização dessas operações, elas fariam sentido, porque aí eu estou falando de selar, obrigação de selar operações de entrada. Então, se essas operações não ocorreram, aí sim eu poderia dizer que não caberia a sanção, porque se não tem operações, se essas entradas não ocorreram, então não há que se falar em selagem dessas operações. Então, assim, deixando aqui claro o nosso posicionamento é que, em relação à primeira infração, eu entendo que seja desnecessária essa diligência. E eu sei que o segundo processo ainda vem a análise, mas como a própria parte antecipou, existe essa zona de fricção aí, me parece que essa situação gerou esses dois autos, eu entendo que aí sim, na segunda hipótese, se poderia, sim, até julgar pela improcedência, porque aí, ó, eu estou demonstrando que efetivamente as entradas não ocorreram, então não haveria obrigação de selar. Aí sim a gente poderia ir pela improcedência, caso restasse demonstrado tudo aqui que a parte alegou. Então, assim, só deixando isso bem claro, presidente, sem prejuízo aí da manifestação da parte, só para deixar bem claro aqui, até enquanto as partes se manifestavam, o doutor Carlos Sintra, o próprio relator doutor Leísso, eu fui também fazendo uma reflexão em relação ao objetivo de cada dispositivo legal desse, de cada penalidade, de cada sanção, de cada obrigação, né? Embora o selo também seja uma obrigação acessória, assim como a primeira situação, mas eu entendo que existe essa nuance, esse aspecto peculiar de cada um que faz essa distinção. Então, são essas considerações que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Biratã. Mantendo a paridade de armas, palavra do doutor Carlos Sintra para suas considerações, esse aspecto abordado pelo doutor Biratã. Pronto, vou ser objetivo, presidente. Até porque, assim, a fala final do conselheiro Leísso revela, realmente, e é interessante até, que tem uma colega que vai debutar hoje aqui, é interessante que ela acompanhe que, de fato, a Câmara tem essa preocupação, cada qual tem suas convicções, já a conselheira Neide vai falar, eu já vi aqui que ela solicitou também, mas é importante que se divulgue por aí que o contencioso tem interesse, sim, em buscar a verdade material, cada qual tem suas convicções, eu não posso me pôr de acordo com o doutor Biratã, com o presidente, com o doutor Leus, mas aqui todos são imbuídos do melhor propósito. A fala derradeira do conselheiro Leís com relação à possibilidade ou não de ser feita uma diligência, ou de sobrestar, eu acho isso prudente, senhor presidente, porque eu reitero, a EL pode confirmar daqui a pouco, as notas fiscais que a IPIOCA emitiu realizando a anulação. O senhor conselheiro Leis foi feliz na expressão, não é cancelamento, porque existe na legislação critérios para que ocorra esse cancelamento, inclusive do ponto de vista temporal. Mas para essa anulação, a Ellen pode confirmar, mas eu tenho certeza de que a companhia procedeu sim à inclusão deste documento na sua FD, no seu SPED. Isso pode ser averiguado. Tá certo? Agora, outra observação que eu gostaria de fazer, então, parece, presidente, que a prudência, o conselheiro Leis também evidenciou que há algumas situações que revelam uma certa incerteza, uma certa dúvida. Então, parece que a prudência é possível que recomende ou um sobrestamento, ou vistas, ou até mesmo um encaminhamento para uma eventual diligência para fazer esse tipo de averiguação. Mas, para terminar, presidente, eu queria só chamar a atenção, porque aí o que me causou mesmo, assim, é interessante, isso possa ser examinado facilmente aqui, é quanto à questão do pagamento. Porque consta aqui na informação do sistema que foi COPAF, que foi procedido ao pagamento. Na impugnação, folhas 2 e 3, está dito expressamente que a empresa vai acostar um comprovante. Eu queria só depois que fosse averiguado isso, presidente, porque já na impugnação foi aduzido isso, o Tiago entrou agora no sistema aparece lá, que pelo menos uma informação juntada de DAI, era só não averiguar se de fato não ocorreu esse pagamento, se houve algum equívoco no sistema, enfim. Então, por hora, presidente, nós vamos nos manter aguardando a manifestação, dizendo que entendemos que vista é prudente, entendemos que sobrestamento é prudente, entendemos que encaminhar um processo com uma diligência, que é simples, traga documento para evidenciar esses cancelamentos, essas anulações. Mas
Doutor Sintra, está cortando a sua fala. Deu para ouvir essa parte final, presidente? Só o finalzinho, que é... Cortou. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui a configuração, porque pode ser que seja o nosso... Não, o que eu quis evidenciar, presidente, primeiro foi enaltecer o papel do contencioso, inclusive da segunda Câmara, com relação à busca da verdade material. A fala derradeira do conselheiro Leilson vai ao encontro disso. Aqui todos estão querendo acertar, abstraindo as divergências que nós possamos ter, inclusive com relação à súmula, enfim. Mas isso revela. E o que eu quis dizer ao final é que a Ellen pode confirmar que as notas fiscais que foram objeto de anulação encontram-se na FD da empresa, o que talvez justificasse uma diligência ou um sobrestamento ou um pedido de vista para poder ser averiguado isso, objetivando atender a ideia de verdade material. E eu fiz questão de enaltecer, presidente, isso, porque como hoje nós vamos ter, depois dos dois processos, uma profissional que talvez não conheça, ela entre sabendo que aqui todos estão imbuídos do melhor propósito e que não há qualquer parcimônia no que diz respeito a esse interesse de buscar a verdade material para se fazer justiça fiscal. Era o que eu tinha para dizer, presidente, dizendo que, reiterando, se não for possível decidir hoje, sobrestamento ou vista ou o encaminhamento a uma diligência sucinta, parece que vai facilitar, sobremodo, a decisão final. Muito obrigado, presidente. E a questão do pagamento, que no final, não sei se vocês viram, se houve ou não de pagamento das notas fiscais que não dizem respeito a Agropaulo e Pioca. Só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sintra. Voltando aos debates com os senhores conselheiros, a doutora Elineide tinha pedido a palavra. Obrigada, senhor presidente. Assim, com relação ao pagamento parcial do auto, eu verifiquei no próprio sistema CAF e consta até o número do DAI que foi pago. Esses dois processos, apesar, como o doutor Sintra disse, apesar de serem infrações diferentes, eles são idênticos nos argumentos e nos documentos fiscais que estão sendo objeto. Agora, assim, uma coisa que me demandou muito trabalho para eu estudar, foi esse argumento que a empresa diz que essas notas, no caso, que não estão seladas, é porque ela se refere a essas saídas das filhas. E quando eu vou eu não consegui fazer esse checamento na hora que eu fui para a informação complementar. E aí eu vou disponibilizar com os senhores, certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu vou compartilhar aqui uma planilha em Excel. Os senhores já estão vendo? É porque quando eu abro, não fica visível os senhores para mim. Conseguem visualizar? Sim, doutora Elineide. Pode seguir. Eu pegando aqui, eu peguei as notas, somente as notas que foram objeto de discussão, porque aquelas notas fiscais que foram autuadas e ele vem aos autos e paga, não existe controvérsia, então a gente deixa de lado, né? Aí a gente vai aqui, essa nota aqui, no meu caso, que não foi selada e nem foi escriturada, né? No caso, o doutor Leilson pode ir fazendo até um cotejo aí com a planilha dele, é a 8268, né? Aí, ela faz referência a essa nota 8267, que, ao meu ver, não está elencada naquelas notas filhas. Se tiver, é porque é meio confuso um pouco a hora que ele cita essas notas filhas, entre aspas, e aí eu não alcancei. Essa observação... Doutora Elineide, as notas filhas é de emissão da Ipioca, tá? Pois essas notas aqui doutor Leilson, é de referência da Ipioca. Agora, se o senhor pegar aqui a referência que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo exatamente da observação da empresa emitente. Essa nota 8267, ela foi um retorno da nota 8267. Essa nota 9096 foi um retorno da 15867. Eu só fiz transcrever o que tinha na observação da nota fiscal e trouxe para cá para facilitar a nossa análise, né? E assim vai, eu fiz isso para cada uma dessas notas, né? Que foi objeto de, digamos assim, de
de defesa da empresa, que não estão entre aquelas que ele entrou em consenso e que efetivamente pagou. Agora, tem um fato com relação a uma nota, que é essa nota aqui, ó, os senhores estão vendo aqui, ó, essa nota tá de amarelozinho, essa nota 178683, ele diz, olha, essa nota, ela não podia ter sido selada, porque ela foi objeto de AI. E aí eu fui no auto de infração e realmente foi lavrado um AI e foi emitido uma nota fiscal avulsa para cobertar. Então, essa nota aí realmente ela não deveria constar nem no meu levantamento, nem no levantamento do qual eu sou relatora, nem do senhor. E com relação a essa outra nota, que ele argumenta que é uma devolução, ainda, essa daqui é uma nota de devolução de compra, que por sinal não é nem dessa Eletropaulo. Então, eu entendo que ela deve ficar. É tanto que no levantamento do auto, que eu sou relatora, eu tinha excluído da base de cálculo total, e referente a 2014, porque essa nota é 2014, só o valor dessa nota que foi objeto de autuação. Agora, isso foi feito como? Eu peguei a chave que tinha, digitei, copiei os dados e trouxe para essa planilha. Mas, assim, eu entendo que os dois processos têm que caminhar junto. Se for sobrestar, tem que sobrestar os dois, ou se alguém for pedir vista, tem que pedir vista dos dois, para a gente ver. Até mesmo para fazer o batimento em cima daquilo que eu analisei. Se o que eu analisei está correto com relação a essas notas. Porque eu parti de uma fala do agente do fisco que diz que, embora ele tenha apresentado essas notas, dizendo que faziam parte dessa devolução, dessas supostas notas filhas, a referência na nota fiscal é de outra nota que não tem a ver. Os nossos autos, apesar de infrações distintas, eles têm, por isso que o doutor Sintra, no começo, ele pediu para ser, digamos assim, julgado conjunto, mas tem essa questão embrionária aí das notas fiscais e tudo. Eu tinha separado todas as notas e tinha visto que não fazia parte desse elenco de notas filhas que estava sendo argumentada. Mas aí é o caso, sim, porque de mais de uma pessoa poder fazer essa checagem. Eu acho que não seria o caso de enviar para a diligência, porque vai demandar tempo, e isso dá para a gente resolver aqui mesmo na Câmara. Assim, o que eu me ressenti com relação ao pagamento é dessa não vinculação de quais notas fiscais não seladas, ou no caso aqui não seladas, não escrituradas, tinha sido pago. Mas ele anexou, doutor Sintra, assim, está no meio de uma... É porque eu também tive dificuldade de encontrar isso. Ele tá no meio de uma petição e eu salvei de forma separada essas notas que ele não entra em litígio. E um outro aspecto... Folhas 2 e 3 da impugnação, se eu não me engano. Depois da impugnação, mas como é uma folha... Cada vez. Uma folha no meio de outras, eu salvei de forma separada. Eu tenho aqui, eu posso até disponibilizar para os senhores, certo? E outra questão... Peraí, só um instante. Salvo engano, a doutora Ellen, que é a contadora da empresa, pediu para fazer um esclarecimento com essas notas que a doutora Elineide colocou na tela. Doutora Lídia, quer fazer uma observação dessas notas? Para esclarecer alguma coisa com relação a essas notas? Sim, a doutora Elineide falou de uma nota sobre uma anulação, não foi? É porque o fornecedor emitiu a nota fiscal e ele mesmo emitiu uma nota de devolução própria, porque nós não recebemos a mercadoria. Por isso, ela não foi escriturada. Então, essa nota de anulação refere-se que a operação não aconteceu e o próprio emitente da nota emitiu com a nota própria, uma anulação da operação. Mas ela estava... poderia verificar... ainda eu vou pegar essa nota, eu tenho ela aqui, eu entendi que ela era de saída, mas eu vou pegar a cópia dela, o PDF dela, isso. Certo? Que eu também tenho, eu salvei todos os PDF. Só um instante. Foi um trabalho bem, assim, de final de semana. Aí, no meu caso, assim, eu me ressenti de que nesse documento trazido de comprovação de que a Agropaulo tinha remetido
tinha emitido notas fiscais de devolução das notas filhas, só que essas notas fiscais que foram trazidas nessa petição nova aí da autuada, ela não faz identidade de número das notas com aquelas da autuação. Né? As 10 eu citei aqui, nenhuma daquelas notas que foram objeto da autuação, ou seja, escrituração, desse possível retorno, né, que foi emitido pelas notas lá foi emitido pela Agropaulo, né, que era referente àquelas notas filhas indevidamente emitidas, etc., etc., que foi anulada pela empresa Ipioca ao emitir notas fiscais de entrada, depois, né, no dia 21, no dia 20 foi a emissão das notas filhas, no dia 21 foi a anulação da operação. O que eu me senti, assim, seguro foi de que não há nenhum desses 10 documentos, nenhum desses 10 documentos que constam na autuação estão lá nesse documento trazido pela parte, demonstrando que a Agropaulo tinha feito que essas notas fiscais que foram autuadas, elas eram objeto dessa devolução, dessas possíveis saídas de notas fiscais filhas. Eu não vi vinculação alguma, nem bate nenhuma daquelas notas. Exatamente, conselheiro Leilson. Está entendendo? Exatamente por isso que eu fiz esse paralelo para demonstrar que não há essa correlação. E com relação a esse último aspecto que a doutora falou, eu vou a nota que está aqui na tela, certo? Se fosse ela recebeu, ela emitiu uma de saída e emitiu uma de entrada para cancelar. Essa nota não se refere a isso, eu vou... 11875. 11875 é uma nota de saída. E eu não tenho... se ela foi cancelada, eu não tenho um número da que cancelou essa. Se ela foi anulada, né? Se ela foi anulada, desculpa. Se ela foi anulada, eu não tenho a nota fiscal de entrada para eu fazer esse batimento. Por isso que eu mantive no levantamento, nos dados do levantamento que eu trabalhei para ver o que procedia e o que não procedia. Disso tudo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, no meu entender, essas notas aqui, elas não se referem, e aí eu posso estar equivocada, doutor Sintra e a representante da empresa, eu posso estar equivocada, elas não se referem às notas fiscais que foi tida como filhas, certo? E segundo, o que bate do argumento da empresa? Essa nota fiscal aqui, porque realmente foi de um auto de infração, eu tenho os documentos comprovando, e essa daqui, a 11875, eu não tenho a respectiva nota de entrada cancelando essa operação. E isso, no que vale, se isso for verdade para o meu processo, considerando que a mesma planilha vale também para o processo do doutor Leilson. Com relação às notas cujo pagamento consta no auto, tem sim, eu vou só procurar aqui a folha, porque eu salvei de forma separada aqui. Doutora Leite, doutora Leilson, a gente está verificando que tem muitas dúvidas do processo e que não será possível, creio eu, solucionar agora, neste momento, dada a exiguidade e também a necessidade de pesquisa dos senhores. Sugeriria a presidência, ou o conselheiro Leilson pede vista do processo da doutora Elineide, já que esse processo tem correlação com o do senhor relator, e a gente sobre este do senhor. Ou vice-versa, a doutora Elineide pede vista para fazer essa análise e votar em segundo momento. E ficaria sobreestado o processo da doutora Elineide. O sobrestamento necessitaria de a parte trazer alguma documentação que comprove. Pronto, daria-se um prazo à parte para apresentar a documentação que comprove a inexistência ou a regularidade das operações promovidas. A Câmara concederia um prazo de 10 dias, aqui, poderia conceder, eu veria também a PGE sobre essa possibilidade, para trazer essa prova com relação a essas operações.
Doutor Leite? A parte, concordo plenamente, presidente. Não, de minha parte, eu não vejo nenhum problema, presidente. Eu vejo assim, é que, Mas no meu caso... o senhor pediria visto do processo doutor Elineide, é mesmo que vai ser relatado, aí ficaria sobre o estado do senhor. Isso, eu não tenho nenhum problema, não. Eu pediria visto nesse sentido. Inclusive, Assim, eu posso disponibilizar para todos os conselheiros essa planilha, porque como tudo no processo está de forma física, é um PDF não editável, eu tive que criar essa planilha a partir das chaves dos documentos fiscais, né, que eu fui digitando e depois só digitei o número do documento fiscal e depois eu trouxe os dados para essa planilha que tem a informação complementar, essa informação aí consta no próprio DANF. E eu também tirei cópia de todos os DANFs para poder demonstrar a veracidade dos dados que estão postos na planilha. Obrigado, doutora Leite. No meu processo... Então, com relação a essa providência sobre a estátua do doutor Leilson, dá um prazo para a parte trazer alguma prova e o pedido de vista. Pedido de vista, tudo bem, mas com relação a essa providência do Biratã, como a PGE se manifesta? Sem problema nenhum, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu acho que as dúvidas aí, elas exigem toda a prudência necessária para a gente julgar da melhor forma possível. Também não tenho nenhum problema. Então, doutor Leilson, vamos sobrestar o processo de sua relatoria. A gente concede um prazo aqui, 10 dias, creio que seja razoável. A gente volta só no próximo mês, que esse mês não voltamos mais com esse processo, né? Mas daria um prazo de 10 dias para trazer alguma documentação que fosse necessária para comprovar essas operações. Eu posso até antecipar, assim, do que eu vou querer. Primeiro, assim, no DANF que foi pago, trazer a identificação de quais notas fiscais não escrituradas foram objeto daquele pagamento. Tá? Foram objeto daquele pagamento, né? Tirando essas notas fiscais da Agropaulo. Qual é a base de cálculo foi utilizado, pagou, foi no refis, não foi em refis, ou seja, esclarecimentos nesse sentido. Né? Também trazer a FD das escriturações das notas de saída 10271, 10272, de remessa para a Agropaulo, e trazer também a escrituração na FD de entrada das notas fiscais remetidas pela Agropaulo de retorno dessas mercadorias referente a essas duas notas fiscais originárias, 10271 e 10272. E trazer aí a escrituração da FD. Trazer também a FD, a escrituração na FD das notas chamadas de filhas, 10645, 10646, 10647, 10648, 10649, 10650. Trazer também a FD com a anulação dessas operações. Deve ter sido uma nota fiscal de entrada emitida para anular essas operações. Das notas fiscais que aqui são citadas, 730, 731, 729, 726, 727, 728. E trazer, por último, presidente, deixa eu abrir aqui a planilha, trazer por último, presidente, deixa eu abrir aqui a planilha. Bom, deixa eu ver onde é que ela está. Aí eu vou citar, fica mais fácil citando as notas fiscais. Pronto, trazer por último, lá naquela planilha juntada às folhas 15, pela autuação, trazer as cópias não, a FD de entrada da empresa referente à escrituração das notas 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9107. Já que a empresa diz que, como houve uma anulação dessas notas filhas, e ela traz uma vinculação que não tem essas notas fiscais,
não dá para saber se essas notas fiscais aqui se referem realmente ao retorno dessas notas filhas, porque a empresa trouxe aos autos outras numerações que não essas numerações. Então, assim, escrituração não vai estar escriturado, já que foi o objeto da autuação, mas trazer, pelo menos, trazer para a gente a cópia dessas notas fiscais e uma declaração da empresa lá remeteu, dizendo que essas notas fiscais se referem a devoluções em retorno das notas filhas que haviam sido emitidas equivocadamente. Eu volto a dizer, a empresa lá trouxe a empresa aqui, e pior, trouxe como comprovação do retorno dessas notas filhas outras notas que não essas. Outras notas que não essas. Então, assim, não vai estar escriturado na IPIOCA, tenho essas notas que foram autuadas, vai precisar de esclarecimento por parte da Agropaulo, dizendo que essas notas fiscais efetivamente se referem a devoluções das notas filhas de números tais. Tá? Doutor Leilson, como é que a Agropaulo vai dar essa informação se no corpo da nota, dessas que o senhor citou, ele diz que a referência é outro número de nota? É isso que eu estou dizendo. Eu acabei de dizer. Como a nota, como Pronto. A empresa IPIOCA não trouxe aos autos a comprovação de que essas notas 96, 97, 98, 99, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9107 são notas fiscais de devoluções das notas filhas emitidas equivocadamente, não podemos aceitar aquela planilha que foi trazida pela parte, sexta-feira, para dizer que houve devoluções das notas filhas que foram equivocadamente emitidas, que não tem nada a ver com essas notas fiscais aqui autuadas. Então, pode ter tido equívoco pela Agropaulo, não sei, mas, assim, tem que ter uma declaração, algo que dizendo que essas notas aqui que eu citei são, efetivamente, aquelas que se referem à devolução dessas notas fiscais que foram emitidas equivocadamente como filhas. Pela descrição, fiscal, dá-se a entender que não são. E a prova também, assim, que vem em sentido para corroborar isso, é que na junção das provas trazidas pela IPIOCA, de devolução dessas notas fiscais, não consta nenhuma dessas notas fiscais aqui elencadas. Então, assim, estou dando uma chance para a empresa trazer outros elementos que comprovem que, efetivamente, essas notas aqui elencadas, elas são efetivamente devoluções, retornos daquelas mercadorias que tinham sido emitidas equivocadamente pelas notas fiscais filhas, mesmo que simbolicamente. Tá? Um outro aspecto também, doutor Leilson, é a nota 11875. Se a empresa que emitiu cancelou essa nota, providenciar a nota fiscal de entrada lá dessa empresa, que se refere a 11875. Que está no exercício 2015 também. Está no exercício 2015, porque as restantes de 2015 constam na planilha do alto do valor pago. Isso. Então, é nesse sentido, presidente. Tá, obrigado, doutor Leilson. Doutor Leilson, o senhor tem como mandar esses pedidos para a Silvana para registrar em ata? Posso depois aqui te falar. Tá? Pronto. Aqui fala para a Silvana. Mas nesse sentido, acho que a parte anotou aí. A parte também. Pronto. Isso. Então, com relação a essa providência, a doutora Elineide também comunga com esse pensamento? Sim. Os demais conselheiros também comungam com esse pensamento? Então, o processo do Leilson está sobrestado para essas providências por ele requeridas. Para que sejam adotadas as providências por ele requeridas. E também está concedido vista ao doutor Leilson o processo de relatoria da doutora Elineide. Esta decisão para esses dois primeiros processos. Gostaria de agradecer ao doutor Carlos Cinto, doutor Tiago Mato, doutora Lídia. Ellen. Presidente, só um esclarecimento, presidente. Eu anotei, né, enquanto o doutor Leilson estava falando, eu anotei, e eu acho que eu anotei quase tudo.
Pode ser que tenha escapado, e a Ellen também ouviu, eu suponho que ela deva ter anotado. Pode ser que tenha escapado alguma coisa para as suas notas, mas na essência, nós compreendemos o seguinte: relacionar DAS com notas fiscais que foram excluídas, com relação a alguns documentos fiscais, trazer a FD de saída, a FD de entrada. Eu anotei algumas delas, conselheiro. Os outros, porque as duas primeiras, a 10171, 10172, eu anotei. As outras eram muita coisa, mas eu anotei aqui. Ver a questão também da FD, das supostas notas fiscais filhas, declaração da emitente de que eventualmente ocorreu equívoco, que ela também compreendeu isso, o fato dela, ainda com relação à emitente, esclarecer esse aspecto que a conselheira Irene e que o conselheiro falou, no tocante a constar no campo observações algo que supostamente não coincida com aquilo que a destinatária, no caso de Pioca, está alegando, tá certo? Quanto às planilhas da Folha 15, também trazer a FD de notas fiscais, aí essa eu consegui anotar todas, 9096, chegando até 9107, em só intervalo. Outros elementos, e quanto à nota fiscal 11875, que foi cancelada, trazer também a comprovação dessa nota, cancelada não, anulada, trazer a comprovação. Eu anotei, presidente, eu vou passar para a Ellen, independentemente, porque o interesse maior é da companhia. Se qualquer motivo houver, qualquer dificuldade nossa, aí a gente entra em contato com a Silvana para ver se consegue ter acesso à gravação ou não, só para dirimir. Mas eu acredito que não. Tá certo? Que até a sessão que será marcada, a gente espera já ter disponibilizado a vocês, no menor espaço de tempo possível, esse material. Obrigada. Obrigado, Tocino. Nós é que agradecemos, presidente. Desculpa aí qualquer coisa. Não vamos prestigiar a próxima sessão, porque já tem uma reunião para a gente aqui 10h30. Nós desejamos sucesso a todos. Prazer de ter estado com vocês. Um excelente começo de semana para todos. Para todos, amém. Obrigado, doutor Cinto, obrigado, doutor Ed, doutor Tiago, nós também. Amanhã assinaremos essa ata e encaminharemos também para o senhor para tomar conhecimento das providências requeridas. Isso mesmo, obrigado, presidente. Agradecemos. Então, bom dia. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos, às 10h20 retomamos nossas sessões. Perfeito, presidente. Silvana, para você anotar, vamos lá. Posso falar?